Esse vídeo aqui é sobre uma reflexão que eu já vinha tendo desde a minha competição, mas que esse final de semana, com o ocorrido do Gandhi, foi a gota d'água. Eu não queria trazer um vídeo surfando no hype dele, e não é conscientizando ninguém também, não é esse papo, embora eu acho que cabe o meu papel de coach trazer essa reflexão, trazer essa conscientização, mas não é isso que eu quero fazer nesse vídeo. Esse vídeo aqui eu quero trazer realmente uma reflexão sobre que esses últimos tempos eu comecei a reparar que a gente perdeu o prazer por treinar. E isso eu acredito que deve ser principalmente por esse anseio de resultados imediatos que a gente tem hoje em dia na nossa geração. E eu acho que um dos maiores problemas da nossa geração é justamente essa vontade de querer tanto o resultado, essa obsessão assim por melhores resultados, por trazer aquele 1%, trazer aquela melhora absurda da divisão de treino no volume, qual que é o volume perfeito, essa obsessão pelo resultado perfeito, que o resultado perfeito na verdade é o imediato na nossa cabeça, que acaba que a gente esquece de gostar de treinar por treinar, gostar de construir de fato as coisas. E isso foge do escopo de treino, isso foge da academia, na verdade. Acho que está ligado às outras áreas. Eu quero abordar isso aqui nesse vídeo. E o contexto aqui, principalmente de onde vê essa reflexão, é que eu competi no fisiculturismo, né? Vai sair um vídeo aqui da minha primeira competição. E a minha primeira competição, desde o início, eu falei para vocês que era justamente o encerramento de um ciclo, era justamente o encerramento do ciclo de eu comecei a treinar até ali. Então não era justamente pelo troféu, não era pelo resultado da competição em si. Embora eu, Pedro, sou um cara competitivo, eu também queria ir com a vontade também de ir bem, né? E eu competi e não fui muito bem. E eu percebi, não por conta do resultado, né? Mas eu percebi que o que eu mais gostei daquele campeonato, por N fatores ali da finalização, que eu acabou não sendo muito legal, o carb up, etc. Mas o que eu mais gostei do campeonato, de competir no fisiculturismo, foi o processo. Foi literalmente as semanas antes do campeonato. Tipo, a semana do campeonato, eu não tava muito contente, tava bem fadigado. E o campeonato em si, cara, eu sendo sincero, tava esperando mais acabar ali por conta de algumas questões. E sair com a minha galera, que foi o que foi mais legal do dia do campeonato, foi o pós-campeonato com o meu pessoal. Então, com meus amigos ali, curtindo o momento mais em amigo. Também tinha alguns familiares meus, tinha meus primos, que são quase irmãos para mim. E era algo que eu não tinha há um tempo, que tava meio sem refeição livre, tava numa obsessão, entre aspas, ali, por conta de como estava o protocolo, embora eu não concorde 100% com isso de ficar sem refeição livre na fase final, mas enfim, não é isso que eu quero falar agora. TDAH deu uma derivada. Mas eu percebi que, de fato, o mais legal ali foi o processo. E qual o ponto? Nessa que era o ponto que eu queria englobar aqui, abordar. Em todo esse tempo, eu basicamente estava mais ou menos um mês e meio, 2 meses, sem vontade nenhuma de treinar. Só que assim, gente, eu comecei tudo isso porque eu amava a academia, porque eu amava treinar. Então eu competi justamente por consequência disso, só que no final foi abordado de uma maneira onde eu perdi completamente o prazer por treinar, porque eu estava mais focado aí no resultado em si, acabou que eu fiquei muito desgastado por conta da dieta e também da rotina, e eu acabei perdendo um pouco do prazer de treinar. E isso se dá também àquela busca que a gente tem de sempre querer o máximo possível, isso vem das redes sociais, né, de querer o melhor, então por muitas vezes eu comecei a me pegar num cenário onde eu tive que tirar um monte de exercício que eu gostava de fazer, ou às vezes de treinar de forma mais leve, apenas para ir na academia e relaxar a cabeça, sabe? Apenas ir na academia e se sentir presente ali. Então, tirei alguns exercícios como levantamento terra, eu tirei exercícios como front squat, algumas coisas que eu gostava de fazer, eu não comecei a fazer menos força ali, por conta do volume de treino que também se adequava. Lógico, eu não vou me cobrar o ponto também de, pô, também de por que não fiz um levantamento de terra? Mas é porque também estava naquele cenário de competição, que é um cenário mais agressivo. Mas, enfim, assim, o ponto é, se você começar a reparar de como ficou as redes sociais hoje em dia, as redes sociais são basicamente pessoas com genéticas absurdas ou com protocolos exagerados ou literalmente é, acaba rushando para ter mais resultado antes e, consequentemente, essa busca, essa obsessão pelo resultado, essa obsessão por
querer o resultado logo, igual eu falei, o perfeito para eles, essa perfeito seria o resultado mais rápido possível, a gente acabou deixando de fazer muita coisa que a gente gostava. Então, você já deve ter visto aquele tipo de vídeo de, qual exercício é redundante, esse exercício aqui é redundante com outro. E, pô, quantas vezes eu aposto aqui que um de vocês está vendo esse vídeo, trocou algo que gostava tanto de fazer, sei lá, um supino com halter, para fazer na máquina, porque fulano falou que era melhor pelo perfil de resistência, etc. E simplesmente começou a fazer coisas que nem gostava de fazer de fato. Então, às vezes, qual que é o melhor método, qual que é a melhor técnica de exercício para fazer? Então é cluster, é drop set. E às vezes você gostava de fazer uma parada e você passa a trocar essa técnica sua ou trocar esse estilo de exercício seu só porque em tese não vai ser o melhor possível para o seu físico. E eu não tô falando que você deve pegar e fazer qualquer coisa aqui de qualquer jeito e dane-se o resultado. Não é isso. O que eu tô falando é, a gente meio que parou de gostar do processo, parou de gostar de construir aquilo, de literalmente treinar apenas por treinar, mas não treinando de qualquer jeito. A gente apenas deixou de ir na academia por gostar de ir, por ser o nosso momento de alívio. Eu acho que eu associo muito isso a 2022, a 2021, que era a fase que eu tava saindo da escola, saí da escola em 2021, né? E eu tava muito nisso ainda, de essa pegada. Era uma época também que era mais legal o fitness, né? Mas a gente deixou de gostar de fazer tudo isso em prol de um resultado o mais rápido possível. Quanto antes, melhor esse resultado. E aí no mundo do fisiculturismo, que eu vi muita gente falando que não quer mais acompanhar, eu vejo o pessoal simplesmente não querendo mais estar ali, não querendo mais estar acompanhando, por conta justamente dessa autocomparação aí que trouxe, essa competitividade maluca que o pessoal trouxe entre si, que na verdade nem existia. Eu cheguei a ouvir frases de gente comentando sobre a morte do Gunley, né? Aí eu vi gente marcando o Mátila, falando, agora você tem uma missão, tipo a missão de competir e ganhar o Dudu Fit, né? Que eles estavam se referindo. Cara, aonde que eles estão com a cabeça, velho? Aonde que eles estão com a cabeça de olhar a morte do cara? Tipo, tem uma família que tá triste, igual o pessoal falou. E em seguida eu vou comentar sobre o Mátila e competir pra competição contra naturais. Cara, foda-se, velho. A competição ali, primeiro que era uma parada que não era nenhuma guerra, de fato, ali. Era só uma parada que era pra gerar um hype, ou mesmo que fosse uma competitividade, os dois não se gostassem, sei lá. Mas, cara, vocês estão preocupados com isso? Tipo, esse pra mim, eu não queria falar isso nesse vídeo, mas esse pra mim foi o ponto que mais prejudicou aquela questão do ganho e é o que tá mais prejudicando todo o pessoal e também me prejudicou isso, que é justamente essa pressão da rede social por entrega de resultado, essa pressão de você se comparar. Isso não é só para influenciador, igual eu falei, não é? O influenciador acho que deve ser o mais alto nível disso, o cara que tá todo mundo comentando, todo mundo curtindo as coisas dele, e acaba pressionando ele a entregar mais resultado. Não tô tirando a culpa dele por ter feito algo assim, mas essa nossa comparação absurda com rede social, ao ponto de achar que tudo é rápido, tudo é rápido, todo dia surge um atleta de 20 anos, lá do Kuwait, que tá com 130 quilos para ganhar o Pro e disputar para um possível Olímpia. E eu acho que as páginas de notícia da Maromba influenciaram muito isso, de todo dia ter um cara desses, mas é aquilo, o cara não divulga exame, o cara não está divulgando nada desse tipo, e acham então que, pô, é plausível, dá para chegar naquele resultado. E, pô, às vezes o cara tem uma genética absurda, e acaba que as nossas ações de hoje em dia, as nossas ações da nossa construção do nosso físico, a gente está deixando somente para ter resultados mais rápidos. E, consequentemente, ter um físico pior. E, consequentemente, no longo prazo, a gente às vezes nem chega nesse longo prazo. Entende? Então, a gente acabou deixando de ter resultado no futuro, deixando de construir algo em prol desse imediatismo. E eu acho que esse imediatismo vem pelas redes sociais, principalmente. E não é só no fisiculturismo, é igual eu vi o Caruso falando sobre o assunto. Não é um problema do fisiculturismo isso. O que aconteceu ali não foi o fisiculturismo, foi basicamente a nossa geração ali.
a nossa geração, que eu me incluo nisso, que eu me incluo, porque eu sou parte da geração, claro, mas eu me incluo nesse problema também, que é de perder a graça pelo processo, igual eu falei, e ficar querendo o resultado mais rápido possível, o quanto antes desse resultado. Eu vou dar um exemplo para você. Até tô com uma dificuldade de fazer esse vídeo, de falar, porque é uma ideia que eu tô elaborando na minha cabeça ainda. Mas, por exemplo, aqui o meu negócio, a minha empresa que eu tô criando, quero alavancar no futuro, claro, construir algo incrível no processo. E eu tô lendo um livro aqui, que é a autobiografia da Nike, do criador da Nike, que é a marca da vitória. Nesse livro aqui, o Phil Knight, ou Knight, não sei como pronuncia o nome dele exatamente, ele conta como foi toda a jornada para construir a Nike, né? E aí, quando você pensa na Nike, você pensa, pô, uma empresa bilionária, a maior empresa de esportes que existe no mundo, ou a segunda, não sei qual que é a maior entre ela, Adidas, enfim, mas é uma das maiores, e provavelmente já deve ter sido a maior em algum momento. Você deve ter algum tênis da Nike, alguma meia da Nike, alguma coisa da Nike, e aí você pensa, pô, a Nike se criou assim, mas ela deve ter, pô, criado rápido, alavancou rápido. Ou mesmo que não tenha criado, né? Mas quando a gente compara com os negócios de hoje em dia, todo dia a gente vê um moleque de 20 anos que tá rico, tá milionário. Um moleque de 18 que, sei lá, fez alguma coisa e tá milionário. A gente vê Alfredo Neto, esses caras picas do meio, no caso de negócio de empreendedorismo, que, pô, tá rico ali com 20 e poucos anos, não, nem 30 anos e tá rico, tá milionário. E a gente esquece do factível, assim, do quanto tempo de fato que é alguma coisa. Então a gente esquece de quantos anos demoram para construir alguma coisa. E aí, quando eu fui ler esse livro da Nike, chega um momento que ele tá ali narrando, acho que na página 130, mais ou menos, ele chega a um ponto que ele tá falando tanto da criação ali do processo, só que você pensa, pô, pelos problemas aqui, deve ter sido, sei lá, uns 3 anos que ele tá aqui. Aqui, mais ou menos, deve ter tido uns 3 anos de criação de empresa. Aí ele vai falar sobre, enfim, trazer um salário para ele, porque ele não tinha salário no início, né? Ele deixou a empresa toda crescer e como não tinha muito dinheiro, ele só pegava empréstimo para pedir o pedido de tênis, vendia, pagava, pegava um empréstimo maior, vendia, pagava e tal. Só que esse pô, beleza, né? E aí vai trazer um salário para ele, que ele não tinha um salário. E isso, beleza, ele vai trazer o salário e aí começa a dar um salário pequeno ali para ele, de fato, que era o fundador. Só que ele vai falar, e ele tava há quase 7 anos de empresa aberto, ele tava com quase 7 anos de empresa. Isso para mim foi um tapa na cara, porque eu tô construindo meu negócio lá há uns 3 anos, 2 anos e pouco, assim, mais sério mesmo, nos últimos tempos, no último ano aqui, mais sério, de fato. E aqui, pô, eu tô, querendo ou não, a gente fica falando de forma mais aberta aqui pra vocês, né? Sendo sincero, você fica ansioso pra caramba. Eu tive muito problema de ansiedade no início, de pô, quando que vai virar? Quando que vai dar certo? E aí eu olho o cara que é o criador da Nike, ele fala no livro que com 6 anos de empresa ele estava começando a ter um salário, com 7, 8 anos ali mais ou menos, o investimento que ele tinha para, por exemplo, o jantar com a família ali, que ele dava para a esposa dele, comprar o jantar da semana, era $25 por semana. Tipo, isso aí é uma mixaria, entre aspas, para ele ali. Não é algo também, vai, que é pouca coisa, mas também não é muito pro cara que é o criador da Nike. E com 7 anos de empresa, mano. Sabe o que é 7 anos? E esse é o ponto que eu queria chegar, que eu tô bem ali. Desculpa esse vídeo ter ficado bem ramificado, é porque eu tô tentando expor essa ideia, né? Criar essa ideia junto com esse vídeo, né? Mas assim, aí chega no ponto, cara, quanto tempo demora para um Mister Olímpia ser criado? Vamos comparar com fisiculturismo, hein? Quanto tempo demora? Um Sebum, por exemplo. Eu não sei exatamente quantos anos ele treinou para ser a primeira vez, né, para ele ganhar pela primeira vez o Mister Olímpia, mas foi quase 10 anos, ou 10 anos provavelmente. Cara, 10 anos. A gente não sabe o que é 10 anos hoje em dia. A nossa geração não sabe o que é ficar mais de 5 anos fazendo alguma coisa. Eu, por exemplo, eu treino há 5 anos. Cara, pra mim parece que eu treino a minha vida inteira. E foi 5 anos. Entende? A gente não tem essa noção de tempo. E esse é o problema, porque nada, eu já vi muita gente falando isso, nada que é de valor vai ser construído no curto prazo. Não vai ser construído em menos de 5 anos. Tem a regra das 10 mil horas, né, que, de um livro que eu já vi bastante o pessoal do marketing falando, que é que tudo que, de fato, para você ficar um especialista, um mestre, você precisa ter 10 mil horas para tudo que você for fazer.
Só que 10 mil horas, se você fazer 1 hora por dia, são 10 mil dias. E eu não sei nem calcular isso exatamente. Então percebe o tempo que demora para criar alguma coisa factível. E o fisiculturismo, o shape, vamos sair do fisiculturismo um pouco. Um corpo, um físico, no caso, o seu físico, ele demora anos para se construir. Anos. Por que os Mr. Olympias, eles são os Mr. Olympias no seu auge ali com 35, 40 anos. Eu falo Mr. Olympia Open, principalmente. Com 40 anos, cara. É igual o Brandão. Por isso que eu admiro bastante o trabalho do Brandão, que ele não caiu nessa pressão que o pessoal, se for postar algo na internet, principalmente os brasileiros são assim, que a comunidade fitness brasileira tá horrorosa, tá absolutamente péssima, com todo respeito. Eu, particularmente, não acompanho mais, eu não consigo acompanhar mais, embora eu sou coach, e eu agora também sou atleta de fisiculturismo, né? Eu não consigo acompanhar aquilo, cara, não dá. Porque simplesmente eu vi o Cello, que é o post do Brandão, postando um story ali dos comentários que eram do Brandão, brasileiros, no caso, né? E os comentários gringos desse resultado agora de Pittsburgh. E aí os brasileiros eram tudo falando mal, falando, eterna promessa, não sei o quê, mais o mesmo, tipo, falando mal pra caramba. E às vezes vão até ofendendo, cara, tipo, sem noção nenhuma, sabe? E aí vai comparar os gringos tipo, só parabenizando, só elogiando a melhora do físico, só elogiando aquilo, só falando assim, tal, é um processo, depois de fazer um off e tal. Mas não, pra gente aqui é algo muito imediato, é algo imediato. E aí falando para a construção de um físico, e o objetivo que eu queria concluir aqui nesse vídeo e trazer para vocês, é que talvez a gente devesse voltar a gostar mais do processo de construir as coisas, do que o resultado imediato daquilo, ou de querer acelerar tanto o resultado daquilo, e ficar nesse cenário de ansiedade, esse cenário ansiolítico ali, que é o meu objetivo. E eu acredito fielmente que talvez o físico que a gente vai construir, consequentemente, vai ser algo muito mais bonito e vai ser algo muito melhor no longo prazo do que fazendo algo como se fosse uma corrida de 100 metros. E não é uma corrida de 100 metros isso aqui. Nada na vida vai ser uma corrida de 100 metros. Acho que nem a própria corrida de 100 metros vai ser uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. Então, eu acredito fielmente que se a gente tratar o físico como um projeto pessoal nosso, vai ser a solução. Eu acho que a solução é exatamente essa. É tratar o físico como um projeto, como não ajustar a sua vida para ter um físico, mas o físico ser o reflexo da sua vida. O físico ser o reflexo da construção da sua identidade em si. E, consequentemente, vai ser um físico melhor no longo prazo. Consequentemente, vai ser um físico mais bem construído, mais trabalhado e mais estético até. Porque vai demorar anos ali. E eu acredito fielmente que vai ser esse tipo de pensamento que vai trazer até os melhores fisiculturistas, tá? Ou pelo menos o fisiculturista que não vai se perder durante o processo. E principalmente a gente, que não é atleta profissional, que não recebe para isso e que tem uma vida toda para construir além da academia. Eu acho que quando a gente trouxer esse pensamento, a gente vai conseguir treinar com mais vontade, com mais paixão, deixar de tirar exercícios que a gente gostava para colocar de novo, deixar de, às vezes, pensar em trazer algo que nos faça mais contentes ali, de fato, com a nossa identidade, que faça trazer mais uma busca, talvez, por saúde, não sei, algumas coisas desse tipo, e mesmo que perca 1% do resultado, ou 1% que demore um pouco mais para ver esse resultado, que seja, igual eu falei, a regra das 10 mil horas, que seja atrasar um pouquinho o resultado. Às vezes, em vez de pegar e um atleta, por exemplo, isso é uma reflexão minha, tá? Vou até abrir esse vídeo, embora não tá 100% pronta, como eu falei, assim como todo o restante do vídeo. Talvez se um atleta ele se abdicar um pouquinho de trazer tudo 100%, para às vezes até em prol de com a família ter um pouquinho de mais, um pouco mais de momentos ali em família, um pouco mais de momentos socializando. Lógico, vai ter uma fase que tem que ser mais restrito, não é romantizando
esse processo, mas talvez se a gente conseguir achar um ponto ali entre esses extremos, que é o extremo do extremo sedentário ou é o extremo do atleta, e achar um ponto ali, a gente consiga achar a solução para essa questão. Então, a mensagem que eu queria deixar para concluir esse vídeo é que a gente, eu me incluo nisso também, que a gente busque a não tratar, principalmente o físico, né, mas tudo na vida, como uma corrida de 100 metros, e sim como uma maratona. E sim como colocar um tijolinho a cada dia, e a cada dia construindo de pouco em pouco esse nosso projeto. E também acredito fielmente que quando a gente tratar o físico como o nosso projeto, como o projeto pessoal, e não algo imediato, não algo que vai vir o resultado da noite pro dia, consequentemente, vamos construir físicos muito melhores e mais estéticos, com mais força, e que principalmente a gente consiga manter no longo prazo e sinta orgulho por estar construindo esse físico. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer nesse vídeo. Ficou um pouco maior do que eu achava que ia ficar, e ficou um pouco mais reflexivo, um pouco mais desorganizado aqui. Porém, eu tenho certeza que os próximos serão melhores, e os próximos vídeos eu tentarei trazer mais organizado para vocês. Então, se você gostou desse vídeo de alguma forma, você tirou alguma lição daqui, e não uma lição como se eu tivesse 100% certo, que essa não é a ideia. A ideia é mostrar para vocês que eu também tô pensando em como melhorar isso na minha vida, em como trazer melhor para mim. E se você gostou dessa lógica, peço que você deixe seu like e se inscreva no canal para me incentivar a trazer mais vídeos e crescer esse nosso projeto. E justamente isso, se você está buscando também construir o seu físico, mas sem abrir mão da sua vida, construindo também a sua vida em paralelo e o físico ser o seu projeto pessoal, se você busca isso, vou te convidar a conhecer o nosso acompanhamento, que é o Time dos Campeões, que é mais do que uma consultoria e que de fato eu tenho esse objetivo de trazer ali, unir essas pessoas que pensam em construir o físico não no curto prazo, e não é aquilo que eu falei, não é construir de forma relaxada, pelo contrário, mas sim que tem ambições e não obsessões pelo resultado. Então, se você busca isso, você também quer construir o seu físico junto com a construção da sua vida, encaixando ali para que não seja o processo não seja um peso na sua rotina, mas sim que a dieta, que o treino organize a sua rotina. Primeiro link na descrição, ali é só você clicar, falar comigo e conhecer o time. Então, até a próxima, gente. Lembra que um campeão ele não vai nascer pronto. Um campeão não é aquele que ganha um top 1 e não é aquele que ganha um troféu agora, no curto prazo. Mas sim aquele que é forjado, que é construído no processo, que é tijolo por tijolo, vai se construir e vai se melhorar buscando a sua melhor versão, sem se comparar com ninguém e a sua maneira. Então, até o próximo vídeo.